cirurgião geral com pós-graduação em videocirurgia, presidente da Associação dos Médicos do Hospital Regina e já realizou mais de 25 mil cirurgias. O meu convidado de hoje é o Dr. João Couto Neto. Dr. João, informalmente eu vou então lhe chamar João Couto. Seja muito bem-vindo para o programa. Muito obrigado, Jorge. Te agradeço o convite, te agradeço a oportunidade de poder conversar aqui um pouco sobre a minha profissão. Maravilha, porque sempre é importante as informações e principalmente daquilo que muitas vezes as pessoas têm um certo receio quando precisam falar sobre cirurgia. Exato. E aí o que nós vamos desmistificar um pouco isso aí, falando sobre a videocirurgia, como eu disse na apresentação, ele é um especialista. Doutor João, o que é uma videocirurgia? Bom, a gente falando do medo dos pacientes, né, o medo das pessoas, nós passamos agora por um período que teve, além do medo da cirurgia, o medo nessa pandemia, né, que agora parece estar começando a melhorar. Então, a videocirurgia é o avanço da cirurgia normal, convencional, conforme as pessoas comentam. Então, é a cirurgia sem cortes, né? Popularizada muitas vezes como cirurgia do laser, né? Em decorrência dos primeiras vezes onde foram feitas as cirurgias, usavam uma tecnologia diferente, mas na verdade é uma videocirurgia. Por que ela se difundiu e por que ela é tão importante hoje? Em decorrência da invasão, a invasão é mínima no nosso abdômen, então permite com que faça a grande maioria das cirurgias com os cortes pequenos, com incisões mínimas, quase inaparentes e com uma recuperação muito rápida, menos dor, um retorno mais rápido dos pacientes às atividades normais. Então, a videocirurgia veio para ocupar um espaço de conforto, de comodidade e é o avanço, né? Hoje nós temos a cirurgia robótica, que na verdade nada mais, nada menos é do que a videocirurgia, o avanço da videocirurgia, né? Então hoje nós já estamos num passo além da videocirurgia tradicional. Ela, inclusive, aqui no Brasil, iniciou lá por 1989 e não era muito acreditada, né? Exatamente. E isso acabou, então, a gente precisando fazer todo um esforço para... Pegaste bastante essa época, assim? Eu não cheguei a pegar, eu peguei o início, né? Mas eu sou filho de cirurgião, então eu me lembro que meu pai, ainda dos antigos, não, isso aí não é uma cirurgia que a gente tem que fazer, preparando para abrir, para converter em cirurgia tradicional. Então, hoje a gente vê mais ou menos algumas coisas relacionadas à robótica. Eu vejo, então eu que peguei um pouco ainda desse medo da videocirurgia. Agora estou pegando uma outra fase também de algumas vezes o paciente assim achando que a robótica talvez não dê certo, assim como falavam da videocirurgia no passado, né? São avanços que nós temos que estar cientes deles e temos que navegar nisso aí porque é o futuro. É o futuro, inclusive, como tu bem disseste, tu vem com a escola do teu pai, conversando com ele, te falando isso. Tu chegou a pegar assim nesse início, assim, olha, vamos começar a fazer esse trabalho, sabendo que daqui a um pouco tinha que pegar e vocês vão ter que sair cortando o cara porque não pode dar certo? Eu peguei o início da minha residência em 98, 97, a gente pegou, não era nem iniciava já pensando em desistir ou nem iniciava, exatamente, não, isso não dá para fazer, né? Mas tudo é uma questão de curva de aprendizado, né? Em medicina nós temos uma curva de aprendizado, que é o tempo que o cirurgião necessita para se adequar à nova técnica, e isso à medida que o médico vai fazendo uma cirurgia, ele vai ganhando mais intimidade com isso e vai perdendo esse receio, né? Que pode não dar certo. Mas inclusive, com toda a habilidade técnica, a própria atividade exige, né, João? Eu imagino que também, no início, aquela coisa meio didática para o paciente, que no consultório nós vamos fazer uma videocirurgia. E aí, o que o cara pensava assim, puxa vida, e aí, esse negócio aí, será que vai dar certo? Não, hoje a gente ainda vê pessoas mais velhas
dizendo assim, não, doutor, vamos fazer com corte que é mais garantido, né? Porque às vezes é difícil tu reconhecer que tu tirou um pedaço do intestino e tu tem um cortezinho minúsculo, né? Enquanto o vizinho fez um corte gigante no abdômen. Como é que tirou isso, né? Como é que saiu, né? Como é que saiu aquela pedra da vesícula por esse buraco, né? Como é que saiu essa quantidade? Então, tudo isso são fatores que as pessoas, a pessoa se sente insegura e muitas vezes o médico, né? Às vezes que não está familiarizado com isso, acha que não é possível, né? Mas hoje nós sabemos que é possível, é factível, né? A grande maioria das cirurgias. Eu, inclusive, que é uma questão de experiência, porque eu já passei por uma situação dessa, a recuperação é muito rápida, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma atividade que exige muito dele e não pode ter um tempo afastado, vamos dizer assim. Essa videocirurgia ela veio justamente para poder se enquadrar bem nisso aí também, né? Do ponto de vista econômico, se a gente colocar o tempo de recuperação, o tempo de estadia no hospital, o gasto com medicações para dor, se nós colocarmos tudo isso numa planilha de custo, a videocirurgia é infinitamente mais barato. Mesmo quando ela estava no início, toda a tecnologia quando está no início é muito cara, hoje a gente vê isso com a robótica, é caríssimo, né? Mas mesmo quando ela estava iniciando, o custo dela fixo era maior, né? No princípio. Mas se nós calculássemos que aquele funcionário, por exemplo, que ia ficar 90 dias parado com um corte da barriga, esse mesmo funcionário ia ficar 10 dias parado, esse mesmo paciente queria ficar 4 dias internado e ia embora em 4 horas, se nós calculássemos os gastos agregados a isso, a videocirurgia já era mais em conta. E isso fez com que ela galgasse a posição de ser a preferência rapidamente. A robótica está aí há bastante tempo e ela não consegue, a gente já sabe que tem várias cirurgias que ela é infinitamente melhor, mas por que ela não está sendo tão rápida que nem entrou a videocirurgia? Em decorrência ainda do valor da tecnologia, né? Que está barateando, né? Vai se tornar mais barato, vai se tornar viável, mas ainda ela é muito cara e por isso ainda não é factível custo-benefício em todas as cirurgias que a gente tem à disposição para ser realizadas. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Bom, como não é da minha área, mas a gente sempre está conversando com um monte de gente em volta, eu me lembro de quando se falava em videocirurgia, e uma das primeiras que se comentava bastante era hérnia, que é um perigo para a saúde, né? A hérnia é um perigo para a saúde e a cirurgia de hérnia ela é muito eficaz nessa videocirurgia. Por favor. A hérnia, ela se tornou a videocirurgia na hérnia se tornou uma grande opção, realmente, porque na hérnia nós trabalhamos com o músculo, né? A gente trabalha com um orifício na nossa cavidade abdominal. A hérnia é uma doença própria do ser humano bípede, né? Vamos dizer, na evolução, quando nós ficamos em pé, estou tratando das hérnias inguinais, que são as hérnias mais comuns, né? A posição bípede fez com que as pressões e a força e o peso dos órgãos intraabdominais se posicionassem na nossa região inguinal, nas nossas virilhas, né? E as nossas virilhas são zonas de fraqueza, porque são pontos onde passam vasos que levam sangue para os órgãos, no caso do homem, o testículo, né? E isso está sempre forçando, porque a posição em pé, a posição ereta, faz com que isso force. Então, é uma região que é forçada a isso e rasga, o músculo abre, né? E à medida que a gente, num músculo cortado, um músculo rasgado, num músculo doente, nós vamos fazer mais um corte, mais uma tração nele, isso se tornava a cirurgia da hérnia ainda muito dolorosa, né? Uma cirurgia de hérnia ainda, uma situação que tirava o paciente do seu trabalho, do seu labor por um período muito grande. A cirurgia laparoscópica veio para mudar isso, né?
ela se tornou a cirurgia da hérnia mais confortável, possibilitando para o paciente a recuperação mais rápida e o retorno mais rápido aos seus afazeres. Pessoal, o assunto com certeza deve estar interessando a todos. Portanto, fique conosco logo após os nossos comerciais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa É Negócio, hoje com a participação do Dr. João Couto Neto, e nós estamos tendo um papo super informal e de muita informação, como sempre é a proposta do nosso programa. Meu caro João Couto, falaste ali sobre a técnica da cirurgia da hérnia, né? Da hérnia, é isso? Me fala sobre a incidência, porque certamente, e aí eu estou até como uma pergunta, muitas vezes as pessoas elas sofrem disso e não têm o conhecimento. É isso? Exatamente. A hérnia tem uma incidência muito grande, principalmente em homens, mais do que mulheres, né? Nós estamos agora conversando no intervalo e nós estamos aqui em 4 homens. Um tem uma hérnia, né? Então, para a gente ver que isso representa, a gente pegou aqui um universo dentro de um estúdio e nós pegamos uma incidência muito próxima da normalidade, né? 1 para 4, mais ou menos isso aí. Então, e a hérnia muitas vezes no início ela é inaparente, né? A pessoa não vê, a pessoa é muito mais sintomática do que visível, né? As pessoas estão acostumadas a ver a hérnia, né? A ver aquele abaulamento, aquela bola, aquela estrutura, e ela é muitas vezes pequenininha, ela é muito sintomática, né? Então, é uma doença muito incidente, é por isso que existem hoje os centros de hérnias, assim como eu criei o nosso centro, assim como nós nos especializamos nisso, em decorrência da quantidade da patologia na nossa população. Só para demonstrar assim, o que seria o início de uma hérnia? Até nós estávamos conversando aqui no intervalo, só para o pessoal poder entender um pouquinho. A hérnia, ela é multifatorial. Isso é muito importante saber, porque o pessoal diz, como é que eu tenho hérnia se eu não trabalho com esforço? A hérnia, ela tem um componente genético, a pessoa tem uma predisposição a ter hérnia, e tem um componente ambiental, que é o esforço, as atividades, o tossir, por exemplo, do fumante, o paciente tem um problema de próstata, faz muito força para fazer xixi, isso também faz com que o paciente tenha hérnia. Então, é uma composição, né? Eu sempre tento ilustrar para meus pacientes, quanto mais jovem tu tem uma hérnia, maior o teu componente genético. Quanto mais velho tu vai ter numa hérnia, maior o teu componente ambiental, menos o genético. Eu digo que o senhor que cortou árvore, bateu pedra a vida inteira e montou uma hérnia em 80 anos, a gente não pode dizer que ele tem uma genética ruim, né? Com certeza. Foi o ambiente o preponderante. Assim como tem crianças que nascem com hérnia e operam no outro dia de vida. Impressionante, exatamente. Né? Então, a hérnia é um orifício, esse músculo que rasga e os primeiros sintomas, muitas vezes, a gente confunde muito com um problema de pubite, um problema de tendão, porque é uma dor ardida quando faz esforço, quando chuta, vai jogar futebol. Então, muitas vezes, eu recebo o paciente vindo, às vezes, de um traumatologista, de um médico especialista em esporte. Por quê? Porque o paciente procurou o traumato, porque ele tinha dor ao fazer o esforço, dor, e ele achava que era uma questão de tendão, de articulação, e descarta isso e realmente é uma hérnia.
Bom, a gente sabe também que a ansiedade gera uma série de consequências, mas também nós temos a hérnia de hiato, né? É isso? Sim, nós temos... E é que dá essa... Bom, tu pode dizer melhor o que ela é, porque... A hérnia de hiato é um pouco diferente da hérnia que nós temos o costume de pensar que são as hérnias da parede abdominal. A hérnia de hiato, ela é uma das grandes causas da doença do refluxo. Também é uma coisa muito frequente, né? A azia, né? Pessoa que come tem a queimação, a ardência, que não consegue tomar uma cerveja às vezes, uma bebida socialmente, porque tem muita azia. E a hérnia de hiato, ela é um pouquinho diferente, porque a gente não é esse sistema de sair, né, de sair um abaulamento, né? É uma migração do nosso esôfago, que o nosso esôfago ele tem uma parte dela dentro do abdômen. Ela migra para dentro do tórax. Isso faz com que as pressões do abdômen com o tórax sejam esse equilíbrio que nós temos entre as pressões do abdômen e do tórax se alterem, faz com que a pressão abdominal sobressaia. E isso faz com que aconteça o refluxo, né, a azia. Então, isso é uma hérnia também, né, pode ser causada por uma hérnia, com um tipo de tratamento um pouco diferente das hérnias tradicionais, mas também uma doença que afeta muita gente e que impede muita gente de fazer as suas coisas, porque impede de comer direito, de comer as coisas que gosta, de tomar a sua bebida, o seu drink, né? Então, isso afeta muita gente. Bom, eu estou aqui com uma relação de coisas, com dor aqui, dor ali, e eu estou perguntando, mas claro, nosso tempo também vai correndo, mas eu queria, para saber agora dessa que também muita gente tem muita dor, que é a pedra da vesícula, né? Esta aí, eu acho que talvez junto com a hérnia, seja na minha clínica, vamos dizer, as duas patologias que eu mais opero, né? A pedra na vesícula tem razões hormonais, por isso que existe uma chance muito maior em mulheres, né? Uma questão também de alimentação, pessoas obesas têm mais chance, uma questão de gestação por questões hormonais, as mulheres também, uma parte hereditária. Então, a pedra na vesícula, ela é uma concreção, né? Uma pedra mesmo, um cálculo que se posiciona dentro desse órgão vesículo, que é um reservatório da bile, que é um líquido que faz a digestão das gorduras, e que muitas vezes quando a gente vai comer, ela dá uma dor muito grande, porque a vesícula vai se espremer e o cálculo entope a vesícula, não impede a saída da bile, isso causa uma dor muito grande. E sintomas também de má digestão, às vezes iniciam assim, mas é uma doença também realmente de fácil resolução, tipo a hérnia, talvez assim, até mais fácil por videocirurgia. A cirurgia da vesícula, em termos de cirurgia do aparelho digestivo, foi a cirurgia, a primeira e a mais difundida para ser feita por videocirurgia de todas as outras. Que coisa. É a cirurgia do abdômen, a mais realizada por videocirurgia desde o início da videocirurgia. Que interessante. Bom, pessoal, vocês sabem que a gente não quer que ninguém sinta dor, mas em caso de sentir e ter alguma sensação de tudo que já foi falado pelo Dr. João Couto, vocês sabem que tem sim recuperação rápida e também a acessibilidade de poder fazer isso e voltar a uma vida normal. Praticamente, né? Praticamente. Bom, mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei extremamente feliz, foi quando eu conversei com o João Couto, disse, vamos fazer um papo muito legal. Ele disse, Jorge, tu me fizeste esse convite que me deixa muito alegre e eu vou te contar alguma coisa que é de primeira mão. Eu disse, o que é? Eu disse, pois é, estou criando um centro de tratamento de endometriose. Isso aqui é lançamento aqui no programa, é isso? Então, por favor, diga para nós o que vem a ser esse centro e também quero já te parabenizar por essa iniciativa. Hoje eu tive o prazer de falar isso para o Jorge e falar com os espectadores dele, que me deixa muito feliz. São 8 anos depois que eu construí o centro de hérnia, que eu montei, que eu me especializei e doei boa parte da minha vida cirúrgica nesses últimos 8 anos, tratando
e tendo conhecimento e me especializando nas hérnias, hoje eu fui para um novo desafio, que obviamente as hérnias, a vesícula não vão ficar de lado, né? Mas é uma outra patologia que afeta uma porcentagem bem grande da população feminina, que é a endometriose. Hoje, quando eu comentei, eu falei para ele, se tu procurar na internet Centro de Tratamento da Endometriose.com.br, tu vai achar, o domínio já existe, né? Mas ainda, por ser uma patologia multifatorial, sendo tratada por médicos cirurgiões, ginecologistas, urologistas, proctologistas, psicólogo, a gente quer fazer com que isso saia do papel de uma forma integral, de uma forma que a gente consiga dar todo esse tratamento. Na verdade, isso já acontece de uma forma, de um ponto de vista sem essa união ainda, né? É multidisciplinar. É multidisciplinar. Porque é uma doença que afeta a mulher em todos os seus níveis, né? É uma doença hoje, assim como tem o mês da mama, tem o mês da próstata do homem, tem o mês amarelo, março amarelo da endometriose, da conscientização da endometriose. É uma patologia que afeta a mulher na sua questão primordial, né? Numa das questões mais importantes para a mulher, a sua fertilidade. Afeta a mulher na sua sexualidade. Afeta a mulher no seu convívio social, porque dá dor, dá desconforto, impede a mulher de sair para suas atividades, impede a mulher de ter uma vida sexual adequada com o seu marido porque tem dor, impede a mulher muitas vezes de ter o seu filho. Então é uma doença que, além de ser importante do ponto de vista físico, ela afeta psicologicamente. Pois eu ia te dizer. Exatamente. Então é uma doença que, isso já há 5 anos eu venho fazendo cirurgias, juntamente com uma equipe, né? Porém, vendo isso, eu vi que era impossível, eu não podia tratar dela assim, somente tirando a endometriose, falando, ou eu fazendo toda essa parte, né? Eu tinha que trazer para a nossa região uma coisa integrada, onde que a mulher veja o urologista para ver a sua perda urinária, para ver a sua ardência a urinar por causa da endometriose, o ginecologista para ver a sua questão fértil, a sua questão sexual, o psicólogo para ver o que isso está afetando a vida social e psicológica dessa mulher, o proctologista por causa do intestino, né? E tendo tudo isso, todo esse tratamento por videocirurgia, né? Por videolaparoscopia, né? Que é o ideal, né? Então, a gente é uma doença que afeta muitos órgãos, por isso tem que ser tratado por multiprofissionais e por videocirurgia. E é essa seriedade, essa forma de tratar essa doença que eu quero trazer para nós aqui. A gente já vem fazendo, mas eu quero fazer isso de uma forma mais compacta, com que a mulher receba todo esse apoio, esse tratamento de forma integral, em uníssono, né? Uma equipe inteira conversando e falando a mesma coisa, direcionando isso para a mulher. Bom, eu fico imaginando realmente, depois de todas essas consequências que ocorrem nessa patologia, vamos dizer assim, Sim. né? Como deve ser difícil mesmo para uma mulher não estar em perfeitas condições e saber agora que pode ter todo esse acompanhamento multidisciplinar. E né? o homem, né, Jorge, se tu for pensar, isso afeta o casamento, né? Com certeza. Afeta o casamento, né? Porque muitas vezes é o homem que quer ter o filho também, né? É o homem que a relação sexual, é o homem, é o marido, o companheiro, sim, né? sim. Que quer ter uma vida e isso afeta isso. Começa a afetar muito a questão do casal, Do né? casal. Do casal, né? Do homem, da mulher, não importa, do casal, da união dessas duas pessoas. Isso afeta de forma muito severa, porque a endometriose tem níveis, né? Ela pode ser muito tranquila e também pode ser muito severa, né? Então, uma das decisões de montar esse centro, a pessoa, se estiver vendo essa entrevista, ela vai saber isso aí. Eu estava viajando e no dia 23 para 24 eu recebi uma ligação
em que uma paciente nossa, que estava tentando engravidar há muito tempo, quase que desiludida para isso, recebeu a ligação que ela estava grávida, né? Oh. Então, isso fez assim, tá na hora daquela ideia, daquela sementinha do centro de endometriose ser plantada para a gente trazer isso para mais pessoas. Além de ser um projeto profissional teu e de toda uma equipe, também traz toda uma realização para a mulher, né? Bem, o nosso programa hoje está maravilhoso e muitas informações, o tempo corre e a gente acaba não conseguindo falar tanto, mas certamente, João, nós vamos ter outras oportunidades para poder falar, porque são assuntos interessantes para todos nós que estamos, assim, ávidos por informações. Eu, antes das tuas considerações finais, eu quero te agradecer, porque eu sei que o teu dia é bastante corrido e poder te dispor de estar aqui conosco nessa noite, para mim é um motivo muito especial. Muito obrigado pela tua participação. E as tuas considerações finais? Eu te agradeço, foi muito bom ter participado. Acho que isso não é o tempo, né? Isso faz parte, né? Isso é informação. Eu batalho muito com isso, com a informação, né? Não adianta a gente fazer as coisas se as coisas que nós fizermos não são faladas, as pessoas não sabem, não adianta, né? Não adianta a gente construir um castelo se ninguém sabe chegar nele, né? Então, a função, o teu programa, assim como também a tua profissão, não é essa, né? E tu te dedicou a trazer isso para as outras pessoas, né? E me dá a oportunidade de também fazer isso, né? Nesse momento eu estou fazendo um pouco o que tu faz, né? Trazendo, mostrando aos pacientes o que eu faço, que os meus amigos médicos fazem, e dizendo que a gente pode fazer isso aqui na nossa cidade, na nossa região, né, que é muito importante, né? Hoje nós somos um polo de medicina de alto nível, assim como tem o nosso centro, tem pessoas fazendo cirurgias de obesidade, oncológicas em grande nível, né? Então isso só vem a engrandecer a nossa região, que é o que a gente aqui pensa, né? A gente está focado o teu programa exatamente nisso, né? Na nossa região e a gente valorizar o que a gente tem. Bom, fechando agora o programa, o João Couto já disse uma coisa exatamente, porque a nossa região ela é riquíssima de conhecimento e uma diversidade de tudo. Portanto, para que cada vez fique melhor, eu espero que ter a companhia de vocês já na próxima terça-feira, às 22h30, aqui no programa É Negócio. Desejo a todos uma feliz quarta-feira e um resto de semana maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus e um abraço.